Continuando então a nossa meditação nesses 3 dias de preparação para a solenidade da Natividade de São João Batista. Na verdade, amanhã já vamos celebrar a missa da vigília e no sábado vamos celebrar a missa do dia. Como eu tinha proposto, os versículos que estamos meditando se encontram no Evangelho segundo São João, no primeiro capítulo ainda. E hoje nos convém meditar nos versículos 7 e 8, que dizem assim: Veio aquele homem, enviado por Deus, chamado João, veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A missão de João Batista caracteriza-se, sobretudo, por ele ser o precursor, aquele que anuncia outro, aquele que é o arauto, aquele que precede alguém que é mais importante do que ele. E ele deixa isso muito claro quando os fariseus vêm lhe perguntar se ele era o Messias. Ele fala: não sou. Então, a missão de João se caracteriza por isso. Ele sabe qual é o seu lugar. E nós também devemos saber qual é o nosso lugar na nossa missão. Não podemos querer aparecer mais do que Cristo, É importante que Cristo apareça. E isso está muito explícito pelo versículo que nós acabamos de ler, Veio para dar testemunho da luz. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, meditávamos ontem que esse homem enviado por Deus, de nome João, tinha uma missão: dar testemunho da luz. Ele mesmo não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, que era a palavra, que era o Verbo de Deus, da qual o evangelista João falava nos versículos anteriores. De modo que Cristo, que é a luz do mundo, encontrasse lugar nos corações. E João também se une ao coro dos profetas que anunciaram a vinda do Messias. Durante todo o Antigo Testamento, Deus veio preparando a vinda do seu Filho. Pelos profetas, ele preparava o seu povo escolhido para a vinda do seu Filho. Pelas Sagradas Escrituras, por toda a história do povo de Israel, Deus preparava a vinda do seu Filho. João faz parte do coro dos profetas. João é o último dos profetas. Então, mais do que anunciar a vinda do Messias, coube a João a missão especial de mostrá-lo presente entre os homens. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito importante no Evangelho de São João, porque isso marcou muito João. Isso o marcou profundamente, de tal modo que ele relata quando João, o Batista, aponta o Cristo. Eis o Cordeiro de Deus.
e João, o evangelista, e André, então, o seguem Jesus para conhecê-lo. João não veio falar de si, nem falava uma palavra sua, não iluminava tampouco com uma luz própria, antes dava testemunho da luz verdadeira. A esse respeito atesta São João Crisóstomo, não porque se fizesse necessário testemunho da luz, mas para nos dar a saber o verdadeiro motivo da missão de João Batista, o evangelista prossegue, a fim de que todos crescem por meio dele. O Filho de Deus assumiu nossa carne mortal para que não nos perdêssemos, e com o mesmo intuito envia antes de si um precursor, a fim de que a voz de um semelhante tornasse os homens mais inclinados a aceitá-lo. É a missão do precursor, preparar os corações, preparar um povo bem disposto para acolher o Senhor. São Beda, o venerável, destaca que o evangelista não disse a fim de que todos crescem nele, ou seja, em João Batista, porque, diz a palavra, é maldito o homem que confia no homem. Mas o evangelista diz, a fim de que todos crescem por meio dele, o que é bem diferente. Isto é, que todos crescem naquela luz por meio do seu testemunho. Então era grande a missão de João, né? Para que todos crescem por meio dele. Então ele tinha que ser muito fiel à sua vocação, tinha que ser muito obediente a Deus, e isso se manifestava na sua vida. As pessoas viam isso na sua maneira de viver, de se vestir, de se portar, de anunciar a verdade. João tinha uma missão: dar testemunho da luz, preparar um povo bem disposto para o advento do Messias, para a vinda do Senhor. Entretanto, muitos preferiram as trevas à luz. Muitos não escutaram a palavra de João Batista, não escutaram a pregação da sua voz, nem a pregação da sua vida. Não se converteram, não se prepararam para a vinda do Senhor. Com a sua vida e com as suas palavras, João deu testemunho da verdade. Não foi por causa dele que as pessoas não se converteram, foi porque os corações estavam endurecidos. João deu testemunho da verdade, sem covardias perante os que ostentavam o poder, sem covardia diante de Herodes, sem se deixar afetar pelos louvores das multidões que acorriam até ele, diz o evangelista, de toda a região, de toda a Judéia, também da Galileia, sem ceder às contínuas pressões dos fariseus, a ponto de, em certo momento, chamá-los de raça de víboras. E a palavra de Deus, por causa do seu testemunho, por causa da sua fidelidade, a sua missão, a sua vocação, a palavra de Deus ganhou força nos seus lábios. Todos nós temos um nome, todos nós temos uma missão, e é a mesma do precursor: dar testemunho da luz verdadeira, que é o Verbo de Deus humanado. Iluminamos, mas não porque somos a luz. Iluminamos porque da luz verdadeira que é Cristo
nós participamos por graça. Ai de mim se eu não me iluminar, ai de mim se eu não for sal da terra e luz do mundo, não estarei cumprindo a minha missão, a minha vocação. E posso estar colocando a perder a salvação dos meus irmãos. Peçamos então, queridos, neste segundo dia, do nosso trido, peçamos a João Batista e à Virgem Maria, nossa Mãe, que nos ensinem o caminho da humildade, de modo que nós desapareçamos sempre mais, a fim de que a vida de Cristo cresça em nós e possamos um dia dizer com os santos: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim.